Vamos começar a dar uma faladinha, né? Para quem ainda não acompanhou aí, né? Não sabe o que se trata, o que está acontecendo, né? Acho meio difícil, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos até compartilhar a tela, cadê, ó? Temos aí, né? Ó, vou até traduzir aí. Ataque de mísseis do Irã contra Israel estimula rápida promessa de retaliação. A gente tem até aqui, ó, sitezinho esse aqui, ó, da Bloomberg. Aí ele passa justamente o cenário que a gente está tendo, né? Para quem não sabe aí, a gente teve a semana passada, né, e na retrasada aí, Israel fazendo seus ataques, levando a sua luta para o território do Hezbollah. Quem não sabe, Hezbollah é um grupo militar tido como terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos, e eles são aliados ali também do Irã, né? O Irã que financia tanto o Hezbollah como os Houthis no Iêmen e o Hamas, que é ali na faixa de Gaza, né? O Hezbollah que se situa ali no Líbano. E aí, a gente teve aquela operação toda que Israel fez, né, para contra-atacar ali o ataque que sofreu pelo Hamas no dia 7 de outubro do ano passado, que já vai inclusive fazer aí um ano. E agora que ele já devastou quase toda a faixa de Gaza, o ataque dele ali já foi bem estruturado, assim, bem definitivo, né? Não terminou ainda com, não, pelo menos não declarou que terminou com o Hamas, mas ele está levando justamente a briga para esse outro grupo terrorista aí. Por quê? Porque esse grupo aí, no momento que o Israel começou a atacar o Hamas, ele se solidarizou ali e começou a atacar Israel no norte ali da sua fronteira. Inclusive, a gente teve há uns meses atrás, 1 ou 2 meses atrás, um ataque do Hezbollah em território israelense, inclusive num campo de futebol ali, onde matou algumas crianças e adultos ali, então em território israelense. Então eles estavam trocando esses mísseis aí já tinha um tempo bom. E nas últimas semanas aí, nas 2 últimas semanas, a situação escalou. A gente teve ali Israel fazendo o ataque dos pagers, né, que parece coisa de Hollywood, né, que pagers, aqueles pagers mesmo da década de 90, que não fazia ligação, só recebia uma mensagenzinha, né, estavam sendo utilizados pelo Hezbollah, justamente por quê? Porque o Hezbollah instruiu seus integrantes a não carregar mais celular, porque estava podendo sendo utilizado como monitoramento por Israel para coordenar os ataques. Então, os pagers que não têm GPS, não tem câmera, não tem microfone, é o melhor dos dois mundos ali, só recebe a mensagenzinha escrita e acabou. E o que aconteceu? Esses pagers vinham com uma surpresinha dentro. Aparentemente, aí foi interceptados carregamentos aí, plantado alguns tipos de explosivo ali dentro, né? E aí, através do setor de inteligência de Israel ali, foi acionado remotamente e feita essa explosão aí, que atingiu, em sua grande maioria, integrantes do Hamas, né? Tivemos diversos mortos e milhares de feridos. Isso numa terça-feira. Numa quarta-feira, aí, isso há 2 semanas atrás, eles fizeram dos walk-talks, que é aqueles rádios comunicadores, né, de longa distância, que também estavam sendo utilizados e também explodiram ali. E após isso, os ataques começaram a ficar um pouco mais elevados. A gente teve ali Israel atacando a cúpula do comando do Hezbollah, matando diversos comandantes ali, né? Inclusive o líder supremo do Hezbollah, que já estava no poder há 3 décadas, se eu não me engano. Nesse vazio de poder, o Israel aproveitou o final de semana para destruir, estima-se que metade, aproximadamente, ali do arsenal de mísseis do Hezbollah. E quando a gente fala atacar metade do arsenal de mísseis, vocês imaginem assim, em 2006, quando a gente teve ali o primeiro conflito aberto entre Israel e Hezbollah, a gente teve Israel atacando 200 alvos em um único dia, conseguindo fazer ali com a sua inteligência 200 alvos. A gente teve agora um ataque em 800 alvos em um único dia. Em 2 dias foram 1.600 alvos ali que eles destruíram de armamentos do Hezbollah. Ou seja, eles causaram muitas baixas e estavam se preparando justamente para quê? Para desestruturar lá o Hezbollah e conseguir fazer, né, uma operação em terra, né, que nem eles começaram e iniciaram aí no decorrer dessa madrugada. Porque, como a gente sabe, no momento, inclusive, que eles começaram a levar a briga para o Hamas, o que se cogitava era assim, o Hamas já era também um grupo terrorista ali, também denominado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O Hamas, ele é um grupo menor e não tão estruturado que nem era o Hezbollah. Por isso, ficava assim a dúvida se eles iriam querer um atrito mais aberto com o Hezbollah, justamente por causa do Hezbollah ser muito mais estruturado e ter, inclusive, chamado de um exército propriamente dito do Hezbollah, que tem na casa de dezenas de milhares de integrantes. E aí, com essa desestruturação toda,
Saudita, eles estão levando o ataque para dentro do Líbano, que é onde o Hezbollah mantém a sua base ali, bem dizer. E a gente tem acontecendo agora, pela primeira vez, não diria, pela primeira vez mais sério, né? Nesse ano aí, foi em abril, foi a primeira vez que o Irã, que é o grupo ali dos xiitas, que patrocina Hezbollah, Hamas, os Houthis no Iêmen também, que é para baixo de Israel, ele atacando Israel diretamente, né, após um ataque ali de Israel em seu território. E aí ele mandou alguns mísseis lá só para dizer que tinha feito alguma coisa. E dessa vez, hoje, aí a gente teve realmente uma resposta mais enérgica do Irã, que foi o quê? Usando mísseis balísticos ali, justamente para atacar diretamente Israel. E aí o medo que entra será que teremos uma guerra mais aberta, mais ampla no Oriente Médio, ou será que já estamos tendo, né, uma guerra ampla mais aberta no Oriente Médio? O que vocês dizem aí, rapaziada? Cara, belo, como é que eu posso dizer? Não um resumo, porque foi bem completo, mas um belo panorama, porque normalmente essas guerras, né, que a gente tem acompanhado, elas são um pouco confusas, principalmente para quem está começando a analisar o contexto geopolítico e trazendo para o mercado, elas se tornam confusas de assimilar, até mesmo porque a gente não conhece todo o território lá, tem que ficar olhando os mapas, entender qual foi a incursão que eles fizeram dessa vez. E é um resumo legal porque agora, né, em específico, a gente teve esse avanço, que é, digamos assim, uma saída do território, né, de um território onde estava acontecendo e uma expansão das localizações onde está acontecendo esse conflito. E é interessante parar para olhar, né, agora esse cenário que a gente tem de comparativo, de impacto, né, porque toda guerra que a gente tem percebido dentro do mercado, ela começa, e do ponto de vista, claro, né, a gente sabe que isso não muda nada para as pessoas lá. A guerra começou e continua tendo impacto desde o início, em todo o meio, só que para a gente ela tem uma mudança, parece, na forma como as notícias de guerra chegam para cá, né? Igual aconteceu, guerra da Ucrânia, tem aquele pico, né, de notoriedade ali para a gente no mercado e, claro, né, no contexto geral, depois parece que fica abafado. Essa aí, mesma coisa, né, a guerra de Israel ali teve um pico, ficou um tempo abafado, agora vocês começaram a perceber que a coisa voltou de novo num nível de relevância, né? O contexto geopolítico voltou a um nível de relevância que a gente não via há alguns, posso até arriscar dizer alguns meses. Notável pela reação do ouro, notável os noticiários que a gente acompanha, que são setores especializados do mercado, então mostra uma preocupação maior porque realmente, né, é uma expansão da guerra que chama a atenção e que volta a fazer preço. Isso é importante, o fazer preço, já que a gente está falando de mercado, né? Com certeza. É bem interessante esse ponto de vista, né? Que há um tempo atrás eu estava até com o viés do tipo, cara, o ouro não está mais respondendo ao fator geopolítico, né? Mas é porque não tava, esse termômetro não estava bem afiado, assim, né? Não estava bem alta a temperatura do jeito que está agora. E agora, como consequência, a gente vê não só eh, o ouro, mas também, né, algumas ações, alguns índices também já dando um sinal de resposta, o pessoal realmente utilizando como uma moeda de segurança, inclusive o petróleo também, né? Para quem não sabe, o Irã é um dos grandes produtores de petróleo também, então ele já deu uma guinada no preço, né, também do petróleo, já tentando precificar já que caso entre nessa guerra realmente possa ter um pouco mais de escassez e assim caracterizando uma alta dessa commodity, né? Então é bem interessante porque isso, como o João disse, né, complementando a aula que o Gustavo deu aí, isso vai fazer preço. Eu até queria trazer também, como a gente sempre costuma fazer alguns comparativos, né? E para mim foi muito emblemático também, porque quando começou a guerra na Ucrânia, né? E o ouro respondeu assim de uma maneira, porque eu lembro que foi um mês muito produtivo, porque eu operava só gold, então foi um mês muito marcante, né? Pela subida que o gold deu. Então eu vou trazer aqui para vocês, gente, só para vocês terem uma ideia de quando realmente, né? A guerra oficialmente, ela, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2022, né? Mas Uhum. o pico quando começou, né? Realmente, acho que o mundo perceber essa questão que, puta, tá rolando a guerra mesmo, o bicho tá pegando, e aí sim começaram a trazer os preços, né? Eu tô colocando aqui para vocês um gráfico semanal do Gold, e eu até fiz essas marcações aqui, pessoal, que aqui seria, né, aqui em janeiro, tá? Então eu peguei assim do mês de janeiro, a mínima de janeiro, e
coloquei até onde o Gold puxou, né? Onde deu aquela puxada que foi a primeira vez que o Gold bateu os 2.000 pontos, né? Não sei se vocês se lembram, né? Mas aí uma alta aproximada aí de 15% quando começou essa guerra, né? E em contrapartida também, né? Óbvio, depois, né, ele fez ainda sua correção e continua no seu caminho. Em contrapartida também, a gente sempre pega o S&P, né? Que também é um modelo, o índice mais visto, né? Vamos dizer assim. E mesma coisa, então eu peguei o pico em janeiro de 2022 e a mesma data aqui em, em março de 2022, o quanto ele baixou, né? Então, mesma coisa, uma correção aí de aproximadamente 15%. Então, você vê como o fator geopolítico acaba influenciando toda a cadeia, todo o mercado, as commodities, as ações que o pessoal costuma operar. Então, além do que, né, mais do que esses fatores, né, geopolíticos, né, a gente tem trazido para vocês essa questão do corte de juros, né, da taxa de juros nos Estados Unidos e a correlação com a correção dos índices, né? Então, fica aí mais um indício, né, que pode haver essa correção, né, se realmente essa, essa guerra for para frente, se realmente repetir em relação ao corte de juros, né, repetir depois que corta os juros, essas correções dos índices, né? Então temos aí mais uma lenha na fogueira, vamos dizer assim, mais um combustível para a gente fazer mais um comparativo aí, e caso, obviamente, a gente se posicionar para aproveitar essas correções, e caso elas ocorrerem, obviamente. É isso aí. Top. E você falou do petróleo, eu quero aproveitar e trazer, então, um pouquinho mais graficamente, vamos dizer assim, para a gente dar uma olhadinha justamente aí, o que a gente está falando e qual que é a relevância, né, que isso aí acaba tendo. Vou compartilhar aqui. Boa. E quando a gente fala graficamente, dessa vez não é gráfico, olha aí que beleza. É realmente mostrando aí na tela. Então, quando a gente fala Boa. do conflito que a gente teve ali, ó, Israel está situado aqui, ó. E a gente tem a fronteira aqui com o Líbano, que é onde ele está fazendo a sua operação militar ali em solo. O Irã, que a gente fala, é esse aqui, ó. Ele está nesta região. E se a gente pegar e for olhar, ó, tudo aqui, ó, é território iraniano. Ele não é um país pequeno. Olha o tamanho que a gente tem do Irã. Tá, e o que que tem a ver? A gente tem aqui a religião lá da parte de lá, eles são os xiitas, né? E a parte de Israel vai para a parte dos sunitas, que é o lado lá do muçulmanos lá que eles têm. Quando a gente fala da Arábia Saudita, eles estão muito mais atrelados a Israel do que a Irã. Quando a gente fala de Emirados Árabes, a mesma coisa. Apesar de nesses conflitos, a Arábia Saudita tentou até ali interagir com Israel para ver se eles pegavam já quando ele estava invadindo a faixa de Gaza ali para tentar um cessar-fogo, tudo, não resolveu muito, mas eles vão muito mais para o mesmo lado ali dos sunitas de Israel. E o porquê que isso é tão relevante? Por que que o mercado respondeu tão negativamente quando a gente fala ali essa questão? A gente tem aqui, ó, no Iraque, a gente tem alguns grupos ali que são também apoiados pelo Irã, que também são inimigos ali de Israel. Aqui atrás, no Iêmen, cadê? O Iêmen, aqui embaixo, ó, a gente tem aí também os Houthis, que também são apoiados por Israel, certo? Só que falando aí economicamente, mas tá, tem esses grupos apoiados e agora o Irã declarando guerra, né? Disparou uns mísseis, não falou ainda em guerra, mas pelo jeito que está indo, não tem muito outro caminho. Por que que isso impacta tanto o mercado? E por que que o mercado estava tão preocupado com cessar-fogo? É por causa das pessoas perdendo vida? Deveria ser, mas infelizmente não é. Por que que a gente vê as grandes economias querendo que a gente não tenha esse conflito direto, justamente entre Irã, Israel, aí Iraque provavelmente tomando parte ali pelos seus proxies, né? Porque quando a gente vem comentar a questão do petróleo, justamente, que até hoje em dia a gente está tentando fazer uma transição para matrizes energéticas mais verdes, vamos dizer assim, a gente ainda não conseguiu e o petróleo é a matriz energética mais utilizada no mundo. Quando a gente fala justamente do petróleo, a gente tem o quê? A Arábia Saudita produzindo 11,4 milhões de barris por dia e ela detendo 17% das reservas do mundo.
Quando a gente vem para os Emirados Árabes, eles têm uma produção de 3,6 milhões de barris por dia, detendo ali 6% das reservas mundiais. O Catar, que está aqui do ladinho, pode não parecer muito, mas ele também produz ali 1,8 milhão de barril por dia. E aí a gente vem para o Irã, que produz 3 milhões de barris por dia e detém 9% das reservas de petróleo do mundo. Iraque, que também está aqui no meio, ali 4 milhões de barris de petróleo no mundo e detém 8% da reserva mundiais, as reservas comprovadas aí no mundo. Então, quando a gente fala de petróleo, grande parte da produção, e daí eu falo disso daqui, ó, que o mundo produz, vamos colocar aqui do ladinho, o mundo, essa minha letra ajuda um monte, mas eu estava lendo, o mundo produziu 96,4 milhões de barris de petróleo por dia aproximadamente. Só esta região do Oriente Médio, só o Oriente Médio, produz ali aproximadamente 30,4 milhões de barris por dia. Ou seja, é 31,5% do petróleo do mundo aqui em jogo. E quando a gente fala aqui em jogo, Catar está situado aqui, Emirados Árabes aqui. E o que acontece? Iraque, a única faixa de Iraque que tem de água é aqui nesse pontinho. E o que a gente tem justamente nesta parte aqui? A costa iraniana. Se a gente for contabilizar por esse território aqui, ó, passa aproximadamente 1/3 do petróleo do mundo. Se o Irã falar simplesmente ninguém vai passar aqui, o que vocês acham que vão acontecer com o preço do petróleo? 1/3 do petróleo, 1/3 da produção de petróleo ficando estagnada aí. E é isso que o mundo tem medo, o mercado tem medo, né? Ele está acompanhando justamente esse Estreito de Omã aqui, que é esta regiãozinha aqui, fortemente controlada pelo Irã. Se eles simplesmente falaram assim, não vai passar ninguém, quem é cargueiro, carregador de petróleo, basta eles afundar um que não passa mais ninguém mais se arrisca. É uma carga muito cara e até as seguradoras, inclusive a gente teve isso nessa situação aqui embaixo, no Iêmen, né, quando eles estavam passando ali por baixo, aqui por esse estreito, tem um outro estreitozinho aqui, as seguradoras já não estavam mais assegurando se fosse fazer o transporte e passar por aqui. E aí a gente acaba nessa situação, o que gera isso? O preço muito elevado do petróleo. Não só o petróleo, a gente tem a parte do gás natural também, que do Oriente Médio ele produz 17,6% só de gás natural, 17,6% aqui, toda essa regiãozinha aqui sumindo, principalmente ali Irã e Catar, né, que são grandes produtores aí, os maiores produtores de gás natural dessa região. E as reservas aqui de petróleo são as 39,8% do gás natural do mundo, tá aqui também. Então a gente acaba tendo duas commodities aí fortemente impactadas e um medo generalizado do mercado num cenário desse aí que a gente tenha um conflito mais aberto. Se o Irã tiver meio sem saída, você está numa guerra. O que você vai fazer? Você vai utilizar a arma que está na sua mão. E uma delas, justamente, pode ser: o Ocidente está apoiando Israel, estão fornecendo armas. Beleza, então acabou o petróleo para o Ocidente, não passa mais petróleo por aqui. Não vai ter petróleo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar, nem meu e nem do Iraque. E aí? E o preço desse petróleo? E a inflação que o Federal Reserve estava tentando controlar há tanto tempo, o que vocês acham que vai acontecer? E aí que é o medo, né? Infelizmente, não é da bondade do coração tentarem negociar ali ou cessar fogo, mas a gente, economicamente falando, aí tem um motivo por trás. Cara, muito top. Acho sensacional entender esse contexto com o mapa ali desenhadinho, porque fica muito mais situado para quem não está lá, para quem não. Uma coisa é a gente que está aqui, né? A gente conhece todo o território do nosso país, os pontos de entrada principais, onde tem todo esse comércio de carga, igual a gente está vendo aí. Lá já é um pouco mais complexo, né? E agora fica bem interessante de olhar isso e trazer para o contexto de operações. Porque pensa o seguinte, aí é um ponto, né, claro, é um ponto de vista meu. Eu operar vendido em ativos de risco totalmente afetados por esse contexto, um contexto, galera, imprevisível, né? Você está numa operação ali e do nada o mercado virar por causa dessa situação é coisa de questão de minutos, né? E até mesmo a prazo, né, de operações, porque, sem sombra de dúvidas, o Gold, vou dar o exemplo, né, que é o que já está mais em reação a isso.
tem uma tendência de alta de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo ainda vigente. Então, estar vendido, estar contra essa tendência é arriscado no contexto geopolítico. Não quer dizer que você não pode pegar uma operaçãozinha curta ali, você entrar lá vendido no ouro, colocar o stopzinho num range intradiário ali, entre topos e fundos de gráficos menores, igual a gente opera M30, H1. Agora, putz, estou vendido no ouro, vou posicionar meu stop acima de topo histórico, vou ficar arriscando estar mais tempo dentro da operação. Quanto mais tempo dentro da operação, dentro do ouro, maior é a chance de você ter uma reação desse contexto geopolítico, né? Então já fica bem fácil de trazer para o dia a dia de cada um aí que opera. É isso Pode mesmo. rolar uma surpresa, né? Pode rolar uma E surpresa. complementando, cara, que o Gustavo falou, né? Muito, o mundo inteiro tem preocupação que o Irã, ele tem um programa nuclear, né? Que ele nega que, na verdade, o desenvolvimento é para fins pacíficos, né? Para energia e tal. E essa briga, né? Essa guerra já vem antes, que sempre que Israel também já eliminou alguns cientistas nucleares do Irã. Então, aquela coisa, se ele se sentir acuado, né, vamos dizer, porque Israel, né, gente, ele tem uma potência bélica, uma inteligência que é impressionante, né? O sistema de defesa de mísseis dele é o mais avançado, um dos mais avançados no mundo, né? Então, se caso realmente ele apertar e o ministro, né, eu não sei o nome dele, Natênia, ou alguma coisa assim, ele já deu a declaração, né, que vai ter o contra-ataque, né? Então, ele já deu o recado, já reforçando, inclusive fazendo analogia aos que já foram mortos, né, que não respeitaram a Israel. Então, eu acredito que vai ter assim um contra-ataque bem grande aí. Boa, sensacional, cara, É trazer isso aí. esses conteúdos. Eu, particularmente, gosto muito, né, a gente pegar ali algo que acontece no curto prazo, tipo, rápido, né, e ter que ir na correria ali estudar, dar uma olhada nesse cenário. É o que essa profissão nos traz, né? Para quem gosta de entender o porquê das coisas, é assim que funciona. Então, você pegar, se acontecer alguma coisa, você quer ter uma chance de não doer no bolso, ou melhor ainda, né, ter a oportunidade de pegar algum movimento que teve em relação a isso, tem que ter essa vontade, essa de ir atrás, fazer essa leitura, e é algo que o mercado por si só nos proporciona, né? É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Show de Isso bola, aí, galera. pessoal. Tudo de Vamos bola. que vamos.